O governador Mauro Mendes está em Brasília para participar de uma audiência pública convocada pelo ministro Flávio Dino para rebater o cumprimento de medidas emergenciais de combate a incêndios com representantes de 10 estados. Quem vai trazer todos os detalhes ao vivo é o repórter José Porto. Boa noite, Porto. Quais são as novidades e informações que você nos traz com relação à saída do governador até Brasília? Boa noite a todos e a você que nos acompanha ao vivo aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Essa audiência pública que foi aí proposta pelo ministro do STF, Flávio Dino, foi justamente para convocar aí os governadores de 10 estados para debater o cumprimento de medidas que foram impostas pela Corte Brasileira em março desse ano. Nós já estamos na segunda quinzena de setembro, e é uma preocupação muito grande, o governo federal muito pressionado sobre um plano que foi cobrado, inclusive, de ações emergenciais impostas pelo STF por meio de ações, decisões do ministro Flávio Dino, respondendo a ações do Ministério Público Federal. Haroldo, para a gente ter uma ideia dessas consequências, nós estamos aqui no mirante do Centro de Eventos do Pantanal, é uma parte alta da capital. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista João Páscoa apagar a nossa iluminação, porque, Haroldo, nesse horário aqui à noite a gente conseguiria ver lá ao fundo as luzes da cidade. A gente teria ali a visão da Miguel Sutil, do Jardim Santa Marta, e a fumaça é tanta, Haroldo, que a gente mal consegue ver a cidade lá ao fundo, nessas condições absurdas, e boa parte das cidades do centro-oeste e da Amazônia brasileira está vivendo esse caos todo com as queimadas. O governador Mauro Mendes foi participar dessa audiência pública e também de uma outra reunião para tratar do mesmo assunto sobre queimadas com o ministro-chefe da Casa Civil do governo federal, o Rui Costa. Sobre essas ações todas, Mauro Mendes acabou comentando que é interessante a postura do governo, que ela é bem-vinda, mas que há um atraso nessas ações do governo para o combate às queimadas, porque nós estamos com um ventinho já, Haroldo, e é uma expectativa de chuva nessas regiões todas. No interior de Mato Grosso já está chovendo, portanto, a ação emergencial agora é a chuva, porque não dá mais tempo. Embora Mato Grosso esteja esperando em torno de 8 milhões e 900 mil reais de ajuda para combater queimadas no estado. Mas o governador fez um comentário sobre isso, Haroldo, e também ele cobra do ministro Flávio Dino, ou seja, das autoridades brasileiras e do próprio Congresso brasileiro, legislação e leis mais duras para combater o crime de incêndio, ou seja, o crime ambiental aí de pessoas que acabaram provocando vários incêndios em Mato Grosso e no Brasil. Vamos ouvir o que fala o governador Mauro Mendes. Bem-vindo à iniciativa do governo federal de adentrar ou reforçar todo o planejamento e as estratégias para combater o fogo no país. Entretanto, nós estamos chegando já no final dessa temporada, porque em 15 dias, 30 dias, as chuvas deverão estar presentes em boa parte do território onde nós estamos tendo os maiores focos de incêndio. Vale muito essa iniciativa para que haja um melhor planejamento e ações para o ano de 2025, para que lá, novamente, nós não estejamos aqui a apagar incêndio quando devemos tomar as providências com uma certa antecedência. Nós tivemos esse ano, além de um problema climático, que era previsível, muitos incêndios, uma boa parte, começaram por ações notadamente criminosas. Nenhum incêndio começa senão por uma ação humana, algumas por descuido, algumas por negligência, mas muitas começaram por ações criminosas. Defendi que haja um endurecimento gigantesco da pena para que nós tenhamos um desestímulo. Eu, no meu estado, prendemos várias pessoas e em poucas horas eles eram libertados na audiência de custódia. Um crime que está causando prejuízo à saúde, ao meio ambiente, à imagem do país, com a pena que não corresponde ao tamanho do dano que está causando à sociedade brasileira. Essa audiência pública, Haroldo, e essa reunião, até a princípio estava aí já confirmada uma agenda que seria com a presença, inclusive, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas acabou remanejada, a agenda dele foi,
retirada desse encontro, até por uma situação aí, estratégia do próprio governo, né? Estratégica do próprio governo, porque há uma pressão muito grande e o que os estados questionam é uma ação demorada, ou seja, faltou ações do governo federal para esse enfrentamento às queimadas, Haroldo. E a gente lembra aí do ministro do STF, Flávio Dino, que foi ministro do governo Lula, né? O ministro da Justiça, e ele está colocando agora o governo Lula na parede pelo STF para que cumpra ações, para que tenha aí ações de combate aos incêndios no país. O país inteiro queimando, né? E o governo atrasou muito essas ações, recursos que não chegaram e a mobilização considerada pelo STF aí muito pequena, né? Lembrando que não é uma ação de decisão do STF, são respostas do STF a ações que foram promovidas pelo Ministério Público Federal, ou seja, e essa audiência pública, Haroldo, lá, era justamente para ouvir os estados sobre o cumprimento das medidas impostas para o governo brasileiro, como também tipo de ações que podem vir agora relacionado ao combate às queimadas, como o governador colocou, ou seja, para este ano já não adianta muita coisa, né? Tem que usar aí essa lição para o ano que vem, porque todo ano tem um período de seca e o enfrentamento é grande quanto a isso, os prejuízos também. E só destacando ainda, né, ou seja, o governador vai ter essa conversa com o Rui Costa, da Casa Civil, sobre esse suporte financeiro, ajuda para Mato Grosso ainda. Há um gargalo muito grande, né? Regiões do estado que continuam queimando com seca. Nós temos aí os parques, né? As reservas naturais em situação de risco. A gente mostrou recentemente aqui o que aconteceu em Chapada dos Guimarães, no Parque Nacional da Chapada, que está fechado, inclusive, para a visitação. Portanto, Haroldo, é um dilema muito grande e Lula não foi nessa reunião com os governadores para evitar um desgaste ainda maior pela letargia do governo, pela falta de ação e a demora. E essa cobrança agora ferrenha por parte do ministro Flávio Dino, que impôs medidas baseadas em ações para que o governo haja no enfrentamento às queimadas do país. Mas até então, Haroldo, é aquela história, né? A reza agora, né, e o apelo é para que venha a chuva, porque os governos acabaram não se mobilizando para enfrentar esse caos que nós vivemos, né? Da questão da seca, a questão climática, o calor e, consequentemente, das queimadas. Eu volto contigo, Haroldo. Uma boa noite a você e a todos. Obrigado, José Porto. Uma coisa é certa, né? O Lula não foi, é o Lula que deveria estar nessa reunião, não necessariamente o Flávio Dino, porque eu já disse reiteradamente aqui que essa é uma prerrogativa do Executivo, né? Atender as demandas com relação às queimadas dos estados. O Lula não foi porque sabia que seria fortemente cobrado pelos governadores, não fez a tarefa de casa, né? E todo mundo sabe, o governador Mauro Mendes foi muito pontual com relação às queimadas deste ano, de 2024. Não tem mais o que fazer. O defunto está morto e enterrado. O que era para queimar já queimou. Quer dizer, o recurso que vem agora, daqui para frente, é para 2025. Desde que realmente haja um compromisso, uma força-tarefa conjunta entre os entes federais, estaduais, até mesmo municipais, por conta das queimadas urbanas, para que realmente isso possa funcionar. Um outro ponto importantíssimo nesse processo é essa cobrança, essa chamada, essa puxada de orelha do governador Mauro Mendes, que eu fiz da mesma forma, com o mesmo peso, com a mesma veemência, hoje cedo, no programa Notícia de Frente. O nosso Congresso Federal, a nossa bancada federal, né, que é nossa responsabilidade, você que legitimou, os nossos deputados federais, os nossos senadores, precisam ter voz presente com força no Congresso Nacional para que os recursos possam ser prospectados e possam ser enviados ao estado de Mato Grosso. Ponto. É isso. E outra, é preciso que se tenham leis fortes, severas, para que o judiciário possa agir. Senão o judiciário vai ficar ali, ele age de acordo com o que foi criado como lei pelo Congresso Nacional, por deputados federais e senadores. Se ele não tem uma lei forte para isso, paciência, pode até ficar indignado com a decisão de um juiz, de um magistrado, mas ele vai na lei, ele está atrelado à lei ali, pronto, acabou, paciência. Então, essas mudanças consistentes e estruturais nas leis, né, é que realmente precisa acontecer lá em Brasília, para que nos estados o efeito comece a aparecer. E nada adianta eu prender alguém aqui que cometeu um crime e ali a justiça soltar, não ter a punição à altura, né? Não dá para você simplesmente ficar passando pano nisso, né? E isso vai até quando? Outro ponto importante, tanto o COP28 como o COP29, esses encontros de G20, encontros de grandes potências econômicas, precisam efetivamente sair do papel, né, da teoria e
serem mais pragmáticos e cumprirem as metas estabelecidas. Nós estamos cansados de conferência do clima, estamos cansados de conferência para falar em meio ambiente, de preservação do meio ambiente, fica só no papel, é só jantar, é só bebida importada, conversa de um para outro e não sai nada, porque na hora do vamos ver, ninguém faz nada. Se eles tivessem cumprido as metas da COP28, não teriam problema nenhum. Você sabe o que eles vão discutir na COP29, que acontece agora em novembro deste ano? Sabe o que eles vão discutir? Lá no Azerbaijão, sabe o que eles vão discutir? O cumprimento das metas da COP28, porque ninguém cumpriu nada. Então, assim, é uma vergonha, porque a população mundial está se autodestruindo a cada ano, né, por conta desse descompromisso com o meio ambiente. Fala-se muito em sustentabilidade, é bonito, né? Sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, diminuição de emissão de gases, né? Tudo muito lindo, sabe? Um discurso mais lindo que o outro. Mas na hora que o cara vê que a economia do país dele está sendo comprometida, ele simplesmente abandona, ele larga de mão. De quem que é o compromisso, professor? É do Estado do Mato Grosso? Também, mas fundamentalmente dos países que mais poluem no mundo. Aí eu estou falando desses que chamam para a Conferência do Clima. Estados Unidos, Rússia, Japão, China, Índia. O que é que esses países estão fazendo com relação à preservação? Tá aí. Pare para pensar.